Saudações, pessoal. Estamos aqui hoje. Eu me chamo Jessé Fernandes, sou petiano do PET Elétrica da UFCG e hoje nós estamos começando a entrevistar alguns professores, saber um pouco da história deles, como foi a carreira deles como estudante, o que eles estão desenvolvendo na atualidade. E queria dizer que esse é mais um marco do PET. É a nossa primeira vez que nós estamos frente a frente com alguns professores. No caso de hoje, vai ser o grande professor Dr. Jalberto Fernandes, uma pessoa que muitos conhecem na UFCG no ramo da engenharia elétrica, já produziu livros e é professor de algumas disciplinas no nosso curso. Bom, queria aqui agradecer pela presença do professor, queria também indicar para vocês o nosso Instagram, sigam lá no Instagram, @petelétricaufcg, acompanhem, fiquem por dentro de tudo que a gente está produzindo, projetos, nosso jornal, que inclusive essa entrevista é vinculada a ele. E agora eu passo a palavra para o professor para que ele possa se apresentar mais um pouco. Nada mais, nada menos do que o Dr. Jalberto Fernandes, o nosso tutor do PET Elétrica UFCG. Beleza, Gessé, muitíssimo obrigado aí, né? Que bom a gente estar fazendo esse evento, né? Fazendo essa atividade também, né? Pioneira dentro do PET, tá certo? A gente já teve também algumas entrevistas com outros professores em outras edições, mas a gente está retornando, né? Com essa atividade. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte do PET nesse sentido e recomeçando essa atividade para que a gente possa estar fomentando, né, mais conhecimento para a nossa comunidade acadêmica. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jalberto, sou professor aqui do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande, ministrando disciplinas como dispositivos eletrônicos e também o Laboratório de Dispositivos Eletrônicos, mas também tem um projeto de ensino que a gente ministra diversas outras disciplinas que impactam milhares de alunos mensalmente, né, que eu faço isso lá no meu canal do YouTube, e a gente tem diversas disciplinas lá, como dispositivos eletrônicos, curso completo de dispositivos eletrônicos, eletricidade e magnetismo, cálculo numérico, circuitos para comunicações, eletrônica e muito mais, né? Então, eu acho muito bom essa atividade que o PET Elétrica está desenvolvendo, tenho certeza que vai estar impactando também vários outros alunos, professores, profissionais da área, que essa é a nossa missão, né? Tá ajudando outras pessoas através do nosso conhecimento. Então, dando continuidade aqui à nossa entrevista, vamos começar com o pé no chão, né, professor? Eu queria entender um pouco mais, acho que isso é uma dúvida de muitas pessoas que estão ingressando na engenharia, no curso de engenharia elétrica da UFCG, e também até aqueles que estão mais avançados, que não têm certa afinidade com o professor, às vezes se sentem envergonhados também de perguntar. A gente queria saber, professor, o que fez o senhor escolher o curso de engenharia elétrica? Quando instalou na sua mente, eu quero ser engenheiro eletricista, e permear por esse curso? Pronto, essa decisão veio lá atrás, né, lá em meados de 2005, 2006, o curso de Engenharia Elétrica da UFCG é um curso referência no Brasil, né? Então, assim, a gente tem essa mecânica, né, de quando a gente está finalizando o ensino médio, a gente ter a escolha de alguns cursos. Eu tinha alguns cursos na minha mente, né? Fiz vestibular para matemática, para engenharia elétrica e para engenharia mecânica. E escolhi tanto matemática quanto engenharia elétrica para cursar. E sabia que o curso especificamente, né, o curso de engenharia elétrica era uma referência localmente e nacionalmente. Então, esse foi um dos principais pontos. Minha irmã também, ela cursou engenharia elétrica, ela também foi uma fonte de inspiração para mim, para eu entrar nesse curso aqui, porque ela falava muito bem também, gostava do curso e tudo mais. E ela ajudou vamos dizer assim, no desenvolvimento dessa maturidade, dessa escolha, né? Então, a gente teve essa dinâmica, né, de estar escolhendo esse curso principalmente por essas questões, porque, assim, eu nunca tinha visitado o curso de engenharia elétrica antes de entrar, tá certo? Eu nunca tinha visitado. Então, tinha essas informações dela e tinha as informações também, né, de o curso ser uma referência. Então, isso foi um dos principais pontos que fez eu escolher o curso de engenharia elétrica. Eu acho bem interessante o senhor colocar que a família esteve presente nesse momento, né? E é um ponto que hoje a gente está sentindo falta de conseguir algumas pessoas na engenharia elétrica, conseguir atrair esse público, e que essa é uma missão hoje desenvolvida pelo PET. O senhor, como tutor, está passando essa visão para a gente de captar mais alunos para o curso de engenharia elétrica, principalmente as mulheres, que ainda estão um pouco, digamos assim, receosas de entrar nessa área, não é isso, professor?
Eu acho que a gente precisa, né, como missão do grupo, né, tá melhorando não só a experiência de aprendizagem dos nossos alunos, do nosso curso de engenharia elétrica da UFCG, continuar mantendo ou ir fazendo com que ele continue sendo uma referência local e nacional, mas ao mesmo tempo inspirando outras pessoas, né? Você como aluno do curso pode falar isso também dessa experiência, né, da sua experiência enquanto ingressante no grupo, antes e depois, né, durante e depois que ingressa no grupo, e você hoje como uma ferramenta fundamental de estar desenvolvendo isso para os seus colegas de curso, né? A gente poder fazer visitas às escolas, trazer as escolas para o nosso curso. Imagina, então, eu falei para você, né, dizendo o seguinte, olha, eu acredito que eu teria ainda mais dados suficientes para tomar a decisão de entrar em engenharia elétrica se eu tivesse feito uma visita antes, né? Então, imagina, os alunos que vêm fazer essa visita têm essa oportunidade de conhecer como é, porque a gente não sabe. Eu não sei se você, quando entrou aqui, já sabia como era o ambiente universitário. Né? Então, imagina você ter essas informações. Eu acredito que isso ajuda bastante. Apesar de, no momento, na minha época escolar, a gente ter recebido alguns testes vocacionais e tudo mais, né? Mas, assim, saber essa vivência, né? Saber os projetos que são desenvolvidos, conhecer os grupos, como o PET Elétrica, por exemplo, a gente está fazendo esse trabalho aqui, né? Então, isso vai estar ajudando não só alunos localmente, eu não vou nem dizer alunos mais profissionais da área localmente, mas a gente espera impactar o Brasil todo através dessa ferramenta que é o YouTube, que ele vai permitir que a gente faça isso, né? Então, eu penso dessa forma, pensando na importância da nossa atividade nesse sentido. Com certeza, com certeza. Então, ainda continuando no meio da sua graduação, né? Muitos alunos têm a curiosidade também de saber o que o senhor fez na sua época para contornar disciplinas, no caso as cadeiras mais complicadas do curso, como eletromagnetismo, máquinas elétricas, porque acredito eu que na sua época fosse bem mais complicada ingressar nessas cadeiras pelas questões de que não tinham acesso à internet que a gente tem hoje, nem a, digamos assim, o acesso à informação como nós temos hoje na palma da nossa mão, que é os computadores e celulares. Olha, eu costumo dizer o seguinte: se você quer aprender 2 vezes mais rápido, você tem que ensinar, né? Você tem que ensinar o que você sabe para outras pessoas. Então, é aquela questão, né? Eu sempre gostei muito de ensinar, sempre quis ser professor também. Eu sou professor desde a minha adolescência, então desde que eu me conheço de gente assim, eu sou professor. Sempre estava ensinando coisas para outras pessoas, né? E uma coisa que fez grande diferencial para mim foi ter colegas durante a graduação, ter amigos durante a graduação, que a gente se reunia em grupo e estudava, né, aqueles conteúdos. E muitos daqueles conteúdos que a gente estudava, eu chegava em casa, resolvia as questões antes, muitas vezes, para eu chegar no grupo e ter aquela contribuição de estar ensinando também as questões para os meus colegas, né, para os meus amigos ali, e ajudá-los também a crescer naquele sentido. Então, eu acho que essa conexão, você ter pessoas ao longo da jornada que você não trabalha sozinho, nesse sentido, você tem pessoas ali te apoiando, eu acho que é aquela questão de somar competências complementares para multiplicar resultados. É exatamente isso que a gente faz no PET hoje, né? Se você for parar para observar, existe um valor muito simples que a gente tem, que é visível, que é o trabalho em equipe. A gente soma competências complementares para buscar multiplicar resultados. A gente não consegue fazer nada sozinho. E eu penso também que a utilização do método 3M é algo fundamental. Professor, o que é o 3M? É algo que eu costumo utilizar bastante. 3M é o seguinte, é motivação, mentalidade e método. E eu sugiro isso para qualquer profissional da área, principalmente para os nossos alunos, né? Você ter a sua motivação e disciplina intrínseca para continuar na jornada quando a maioria desistiria, né? Ter o método, né? O método de estudo, ter a sua organização diária, estar estudando todos os dias, porque afinal de contas você quer o resultado. Então você precisa fazer acontecer aquilo ali. Faz parte do seu trabalho. Então, o método é se conectar com as pessoas, estar estudando todos os dias, né? E a mentalidade, né? O nosso modelo mental impacta muito também nesse sentido, né? A forma como a gente pensa, a forma como a gente visualiza. Se a gente visualiza os desafios como oportunidades, talvez a gente impulsione mais ainda a nossa carreira, né? Então, eu penso dessa forma, né? Porque muitos problemas vão surgir na nossa jornada, a gente pode pensar nos problemas e pensar que a gente nunca vai conseguir resolvê-los, ou a gente pode pegar esses problemas e pensar assim, olha, estamos com mais uma oportunidade de resolver uma determinada demanda. E aí, o que é que vamos fazer? Pensar sempre na solução, acredito que é um possível caminho. É uma grande valia, professor, essa mensagem que o senhor deixa para nós alunos e até para o corpo profissional em si, porque até hoje
Ainda tem pessoas que atuam na universidade como estudantes, até mesmo em mestrado, doutorados, que não têm uma forma certa de estudar, não vê um método capaz de resolver os problemas ou de enfrentar os desafios que eles encontram durante o período. Então, essa mensagem que o senhor passa da metodologia 3M, de ter uma motivação, de ser realmente focado naquilo que você está buscando, é uma mensagem de grande valia e que, mesmo que seja algo que você gastou 2 ou 3 minutos, tem uma importância de extrema significância para a nossa comunidade acadêmica. Então, dando continuidade aqui, já que a gente está falando um pouco mais sobre estudante, o que você acha que é um diferencial hoje para um estudante de engenharia elétrica? Que você vê o diferencial no aluno como professor? Olha, eu acredito que nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. É aquela questão, né? Se eu vejo que o aluno está determinado, ele é esforçado, ele quer, eu acredito que isso são ingredientes fundamentais para qualquer pessoa que quer alcançar alguma coisa. E os nossos alunos, eles desejam 3 coisas basicamente. Talvez você deseje isso também uma vez que você está por aqui. Vamos ver se eu vou acertar, tá? Que é o seguinte, né? Você quer segurança e qualidade de vida para você e para sua família. Você quer realizar seus sonhos e você quer ajudar outras pessoas através do seu conhecimento. Tá? Eu estou caminhando pelo futuro nesse terceiro aqui, porque você está se formando aqui e você vai estar ajudando outras pessoas através do seu conhecimento, sendo bem remunerado por isso, né? E tendo o teu lugar ao sol ali, que é o que muitos buscam aqui. Então, eu penso dessa forma, né? Então, assim, eu acho que se a gente conseguir, vamos dizer assim, né, impactar cada vez mais pessoas, ao mesmo tempo cumprindo o nosso propósito, né? Impactar pessoas, ajudar pessoas, é o transbordo, né? Ou seja, é o estágio mais avançado que a gente tem. Então, eu acredito que a gente vai estar diferenciado demais nesse sentido. Mas, claro, sempre tendo os princípios bem fundamentados. E quando eu falo de princípios, eu estou falando de valores. Valores como ética, integridade, respeito, valores que você sabe muito bem que a gente trabalha bastante no nosso grupo, né? E eu acredito que a gente precisa ter confiança e também ser confiável. É um dos principais ingredientes que eu acho que qualquer pessoa deve ter. Inclusive na nossa área, né, como engenheiro eletricista, que querendo ou não, se você está projetando alguma coisa, você está lidando com a segurança financeira daquela pessoa, da empresa ou pessoa física que atua com você, como também segurança de vida, né? Pois se um equipamento falhar e vier a causar um curto-circuito, pode simplesmente ceifar a vida de uma pessoa que, se você não desenvolver o seu trabalho com responsabilidade, estará, digamos assim, na sua conta, né? Como a gente gosta de dizer no modo popular. Então, já que a gente está falando um pouco sobre estudante ainda, o que você acha que o aluno pode fazer para aproveitar melhor ainda o curso de engenharia elétrica? Porque a gente sabe que o curso é um curso pesado, possui cadeiras difíceis, mas a gente busca cada vez mais, digamos assim, aproveitar o máximo do que a UFCG tem para oferecer, sendo uma das melhores universidades de engenharia elétrica do Brasil. Olha, eu acredito que a gente primeiro precisa conhecer qual é o nosso trabalho. Esse é o primeiro ponto. Qual é a nossa autorresponsabilidade, qual é a nossa responsabilidade. Então, eu como professor, eu sei quais são as minhas responsabilidades. Você como aluno, você deve saber também quais são as suas responsabilidades. E fazer um básico bem feito. Vamos dizer assim, vou falar um básico bem feito. Ou seja, você cumprir aquilo que só você pode fazer. Né? Tem serviços que só você pode fazer. Então, acho que você fazer esse básico bem feito, que é sua responsabilidade, esse é um primeiro ponto. Né? Ter conhecimento do que a universidade pode oferecer. Ou seja, nosso grupo tem essa missão também de estar passando isso para os nossos alunos. Né? Às vezes a pessoa não tem acesso a essa informação, não teve o conhecimento, então assim, a gente tem essa missão também, para você ver, a nossa responsabilidade, nossa missão é estar passando essas informações para os nossos alunos. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, então agora eu tenho uma responsabilidade do que eu vou fazer com ele. Concorda? Então, assim, se eu já tenho a informação, agora eu vou fazer o que com essa informação? Né? Então, assim, se eu tenho a informação que eu tenho uma oportunidade ali, aí eu vou tomar uma decisão do que eu vou fazer com aquilo ali. Então, é importante, né, que a gente tenha esse senso de responsabilidade, esses
conhecimentos, busque essas oportunidades que você falou e, ao mesmo tempo, também busque se conectar com pessoas. É importante que a gente se conecte com pessoas. Por quê? Porque tem um livro de um dos maiores estudiosos de felicidade do mundo que diz assim, né? É o Shawn Necker, né? Ele falou no livro dele O Grande Potencial, que ele diz que a gente atinge a nossa máxima potência quando a gente se conecta principalmente com as pessoas certas, né? Então, assim, é como eu digo, né? O grande segredo está nisso, né? Somar competências complementares para multiplicar resultados. Então, acho que com esses 3 ingredientes que a gente falou aqui, eu acho que a pessoa já vai estar bem diferenciada. É bem interessante essa perspectiva também, porque eu, pelo menos, falando um pouco do meu relato, cheguei perdido ao curso de engenharia elétrica. Cheguei lá, me matriculei nas cadeiras básicas e meio que por um acaso eu encontrei o PT Elétrica, que hoje já abriu várias portas para mim e continua abrindo todos os dias. Então, meio que se não tivesse o PT Elétrica, talvez eu ainda estivesse perdido, sem saber como aproveitar melhor ainda o nosso curso de engenharia elétrica tão renomado. Então, falando um pouco mais sobre isso, como o senhor vê a importância da iniciação científica e dos projetos extracurriculares na formação do engenheiro eletricista? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que eles são fundamentais. Eu acredito que a gente precisa, sim, estar visualizando, acompanhando as mudanças à medida que elas ocorrem. Porque o profissional que vai se diferenciar hoje em dia é aquele que acompanha as mudanças à medida que elas ocorrem. Então, você tem uma grade curricular para você cumprir, mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que não vai surgir outras oportunidades de conhecimentos para você ao longo da sua trajetória. Então, se aquilo faz sentido para você, eu acredito que você deve experimentar aquilo ali, principalmente para você saber se você vai gostar ou não. Ah, eu quero ir para uma monitoria, vou gostar ou não, né? Ou seja, mais claro, você fazer com responsabilidade. Se você se propõe a fazer, você fazer bem feito aquilo ali, você fazer aquele trabalho bem feito, mesmo, talvez, você não tenha gostado, mas entregar um produto de qualidade para o outro. Isso também vai fazer parte da sua marca pessoal que você está construindo ao longo da sua trajetória, né? Então, isso serve para monitoria, iniciação científica, participação em projetos, seja ele de ensino, pesquisa ou extensão, que eu acho que são bastante poderosos dentro das oportunidades que são ofertadas aqui para a gente. E está ligado também no sentido das oportunidades que surgem, né, das empresas, né? Ou seja, se você tem a oportunidade de fazer uma visita técnica, fazer um estágio em uma empresa, né, você ter essa noção, né, esse acompanhamento, eu acho que é tudo rico, tudo vai de acordo com o que você deseja para a sua vida, né? Então, se aquilo está relacionado ao que você quer, daquele desenho que você fez para a sua jornada, eu acredito que você deve buscar fazer. Além disso, aí você pode perguntar, professor, mas eu não tenho nenhum desenho. Então, é aquela coisa, né? Se você não tem nenhum desenho, então aí precisa saber também o que é que você deseja para você. Você está aqui por algum motivo, né? Você está gastando dinheiro, tempo e energia, né? Então, ou seja, para onde você está indo ou para onde você quer ir? Então, você precisa fazer valer a pena aquele tempo que você está investindo ali, né? Aquele tempo, dinheiro e energia. Você precisa fazer valer, porque todos vocês e todos nós, quando a gente está nesse em qualquer outro curso, a gente está buscando o retorno sobre o investimento do nosso tempo, dinheiro e energia. É isso que você está buscando para cumprir aqueles 3 propósitos que eu falei para você. Entendeu? Então, você tem uma autorresponsabilidade nesse sentido. É importante que você tenha essa maturidade, né? E assim, não, professor, mas eu ainda não tenho, mas a gente está falando aqui. É aquela questão que eu disse. Se você não tinha esse conhecimento, tudo bem. Mas agora você tem, agora você sabe. Então, o que é que você vai fazer com essa informação? O que é que você vai fazer? Como é que você vai transformar essa informação para ela fazer valer a pena na sua vida? Entende? Então, é justamente isso. É bem interessante esse ponto, professor. A maturidade, né? Que a gente ainda chega na faculdade, por exemplo, eu cheguei um pouco, digamos assim, mais velho, porque eu passei por um curso técnico, então meio que eu não atrasei um ano, mas eu entrei um ano após, porque eu estava fazendo um curso técnico que são 4 anos de ensino médio. Mas tem pessoas, por exemplo, tem colegas meus que conseguem entrar na universidade menor de idade ainda. Então é interessante que a gente fale um pouco mais sobre isso, sobre a maturidade de entender que durante a universidade a gente está investindo principalmente o tempo, né, que é algo que não se compra e que acho que quantificando, se a gente pudesse quantificar, seria algo o mais caro que a gente tem em nossas vidas, né, que com o tempo a gente consegue, de certa forma, com empenho, motivação e fé, conseguir tudo que a gente almeja. Então,
A gente falou um pouco mais de dicas, de certos ensinamentos de grande valia para nós hoje que estamos enquanto estudantes. E eu queria saber do senhor, enquanto estudante, qual foi a fase mais difícil que o senhor passou na sua graduação? O que mais lhe marcou enquanto você estava, digamos assim, do lado de cá, né? Que hoje o senhor está na parte de professor, não é isso? Olha, assim, a parte mais difícil que eu acredito foi às vezes, ter falta de maturidade em tomar determinadas escolhas, né? Às vezes a gente quer a maturidade que a gente tem hoje, a gente gostaria de ter lá atrás, né? Mas essa é a parte difícil, né? E assim, o conciliar da família, trabalho e vida foi algo difícil também. Por quê? Porque nessa fase, né, e você sabe muito bem disso, a gente dá um foco muito grande ao trabalho. Né? Por quê? Porque, afinal de contas, é o investimento de tempo, dinheiro e energia naquele momento para a gente obter o retorno sobre o investimento. Né? E foi muito difícil essa questão do equilíbrio, né? Família, trabalho e vida, principalmente no que diz respeito a você tentar conciliar a família, a vida, né, tendo todas as obrigações de trabalho para executar. Isso foi bastante desafiador na época e gostaria de ter tido mais maturidade nesse sentido, mas, sim, é a vida também, né? Tudo acontece do jeito que tinha que acontecer e tudo que aconteceu me levou até aqui. E hoje eu estou muito feliz onde eu estou, porque foi um projeto de vida ser professor. Eu amo ser professor, né? Então, assim, eu tenho que agradecer. Talvez uma vírgula diferente lá atrás, talvez não me levasse para onde eu estou hoje, né? Então, assim, eu preciso ser grato a isso também, apesar de que preciso ter maturidade para dizer, eita, se tivesse feito daquela forma, olha, talvez, não, mas tudo bem, eu sou grato por acontecer tudo que tinha de acontecer para eu conseguir crescer, não só pessoalmente, mas profissionalmente, a gente conseguir a maturidade que tem hoje. Talvez uma vírgula diferente, talvez fizesse com que eu não tivesse a maturidade que tem hoje. E claro que a gente precisa estar sempre desenvolvendo a maturidade. Né? O estágio de maturidade que eu gostaria de ter, ainda não cheguei, tá certo? Mas a gente vai, é importante ter essa visão, essa autoavaliação do nosso antes e durante, né? Porque o depois, a gente só sabe depois. Eu acho interessante essa perspectiva e eu gosto de falar também que a vida é um livro que a gente escreve sem ter borracha, a gente só tem o papel e a caneta, ou seja, acho que essa imprevisibilidade que dá da gente não poder consertar algumas coisas passadas, algumas decisões que a gente tomou por certa, digamos assim, imaturidade na época, talvez por falta de experiência, torne a vida como ela é, uma vida mais imprevisível e que a gente consegue viver ela de forma única de forma única, independente do que esteja acontecendo, não é isso? Porque a decisão que você tomou, ela vai influenciar o seu destino para o resto da sua vida, quer que você tenha maturidade ou não naquele momento. Mas é bem interessante isso que o senhor falou, porque a gente tem muita a besteira de dizer, se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, eu não teria optado por aquilo. Mas você nunca vai ter a idade que você tem para decidir uma coisa que já passou. A vida é o lápis e o papel, não tem como você apagar e corrigir novamente o que você iria optar ou decidir lá atrás. E como o senhor falou, talvez se a gente pudesse fazer isso, a vírgula que o senhor falou que mudava, não ia trazer você a ser professor como hoje. Então é bem interessante essa área que o senhor falou. Já falando na questão de ser professor, a gente queria saber qual a motivação que o senhor teve para no caso, ministrar a disciplina de dispositivos eletrônicos hoje na UFCG? Olha, quando eu fiz o concurso para cá, eu entrei na vaga, se não me engano, de um ex-professor meu de dispositivos eletrônicos chamado Eurico Bezerra, e ele ministrava essa disciplina. Então, quando eu ingressei, né, me foi colocada essa disciplina para eu ministrar. E aí, peguei o desafio, estou até hoje. Em resumo, é isso, tá certo? E muito bem conceituado na área, muito bem falado pelos alunos pela questão de como o senhor trata a cadeira na universidade, a questão dos projetos que você traz, que agrega muito na vida dos alunos, eles comentam muito bem sobre isso, de mostrar na prática o que é a disciplina de dispositivos eletrônicos. É bem interessante a gente saber um pouco mais sobre isso também. Agora, puxando um pouco um barco para o nosso lado, uma pergunta bem importante que seria, eu acho que é mais voltada para nós, que hoje somos petianos, e para os ex-petianos que passaram também, mas também como corpo acadêmico como um todo. A gente queria saber o que motivou o senhor
a ser o tutor do PET Elétrica? Seria um sonho pessoal ou uma forma de impactar mais ainda a educação? E por que não dizer o mundo sobre a sua perspectiva de professor, ou melhor falando, de educador, não é isso? Certo. O PET para mim foi um projeto pessoal, tá? Depois que eu ingressei aqui foi um projeto pessoal. Por quê? Porque se você parar para observar, é o Programa de Educação Tutorial. Então, assim, é um programa que eu acreditava que tinha muito, que eu me encaixava muito bem no perfil, né? E, assim, os valores que o grupo tinha, eu poderia contribuir, né? E contribuiriam comigo também. Então, a missão, visão e valores do grupo, né? Em termos gerais, em termos de programa como um todo, foi um projeto pessoal porque eu acreditava que eu poderia contribuir positivamente com a jornada do grupo, ao mesmo tempo que o grupo poderia contribuir também, porque eu acredito que os perfis estavam encaixados, né? Então, o trabalho que eu faço aqui, né, se encaixava muito bem, vamos dizer assim, com o que eu acreditava que o PET tinha e vinha fazendo, né? Por isso que eu me candidatei à tutoria quando aconteceu a oportunidade. E que bom que deu tudo certo assim, né? Porque eu tinha desenhado o projeto, né? O projeto foi desenhado e hoje estou contando minha própria história dentro do grupo, colocando, né, as coisas que eu também acredito, né, para contribuir com esse perfil do grupo. É interessante. E que, diga-se de passagem, colhendo bons frutos, né? Eu estou lá há 6 meses, já faz um período que eu estou junto com vocês e falando por mim, o senhor, com os seus ensinamentos e a sua forma de lidar com pessoas, a sua gestão de pessoas, mudou bastante minha vida e já ensinou bastante. Creio que a mim e a todos os meus colegas de equipe que hoje estão no PET Elétrica e os próximos que estão por vir para nos substituir e dar continuidade a esse projeto tão lindo que é desenvolvido dentro da UFCG. Eu fico Então, feliz de saber disso. então fala um pouco mais, né, professor, sobre essa questão. Você, como bem falou no início, se apresentou como produtor de conteúdo para o YouTube, isso que já tem impactado diversas pessoas no Brasil inteiro. E a gente consegue ver um pouco a logozinha ali que marca a sua história no seu plano de fundo. Nós queríamos saber o que motivou, qual foi a motivação básica que o senhor teve para começar a produzir conteúdos para o YouTube, porque a gente sabe que ninguém nasce sabendo de tudo, e eu creio que o senhor, assim como nós, quando vamos iniciar uma coisa nova, teve suas dificuldades, teve suas incertezas, seus medos, mas qual foi a motivação maior que perpassou tudo isso e fez com que você fosse essa pessoa hoje, tão conhecida na UFCG e também no YouTube? Veja só, tudo surge de uma necessidade, né? Eu dava aula em uma faculdade aqui de Campina Grande e eu ministrava uma disciplina chamada cálculo numérico. E aí, os meus alunos lá, né, eles tinham uma certa dificuldade com a disciplina e também tinham certa dificuldade com o livro, principalmente com o livro texto da disciplina, né? E aí nada contra o livro, tá certo? Nada contra o livro, acho que é importante, né? Eles conheciam o livro, tal, mas tinha dificuldade no entendimento, na didática que estava lá do livro, tá certo? E aquela questão, né? Assim, por exemplo, em dispositivos eletrônicos eu coloco os diversos conteúdos lá dos livros que a gente tem. Você pode escolher o Cedra, o Rasave, tá certo? O Bolestar, qual é o que você quer? Aquele que seja mais didático para você. O livro texto que a gente utiliza é o Cedra, tá certo? Mas você pode pegar o mais didático. Se você pegar um conteúdo qualquer, por exemplo, de cálculo numérico, gente colocar lá cálculo numérico, pode aparecer minha foto, mas pode aparecer de outros professores também. Você vai procurar aquele que é mais didático para você. E eles me relatavam esse problema, né? Se não tinha outra fonte de material didático institucional, e eu pensei, e se, a base da criatividade, né? E se eu gravasse alguns vídeos mostrando, né, os conteúdos que eu mostro aqui para eles, e se eu gravasse esses conteúdos para os meus alunos, eu ia resolver um problema local na sala de aula, tá certo? E aí o que aconteceu? Eu gravei o primeiro vídeo com aquela perspectiva, né, com os recursos que eu tinha. O meu computador ele tinha um problema, acredito eu, era no cooler. Se você for verificar lá os meus primeiros vídeos de cálculo numérico, tem um sonzinho lá de, como se, pelo menos nos comentários que eu recebo às vezes, né, o pessoal comenta da cafeteira, da pipoqueira. Eu acho até engraçado hoje em dia, né? Mas assim, antes de publicar eu tinha um certo receio, né?
desses comentários, né, talvez uma visão negativa, enfim, mas a coragem de tentar fazer a diferença na vida de outras pessoas através do meu conhecimento foi muito maior comparado a determinados medos que eventualmente poderiam existir. E aí, o que aconteceu? Eu lancei meu primeiro vídeo e fui lançando, né? Eu fazia a publicação diária, porque eu queria que eles acompanhassem, né? Porque era um semestre, então, assim, tinha que publicar rapidamente ali para ter aquele tempo necessário para eles poderem consumir o conteúdo, estudar adequadamente e, obviamente, ter um resultado positivo, que era para isso que eu fazia esse treinamento com eles, né? E faço, inclusive, aqui também. Eu acredito que o treinamento que a gente ministra como professor deve ser baseado justamente para que os nossos alunos sejam os melhores profissionais que eles podem ser, né? Então, essa é uma das nossas missões, inclusive, como professor, né? E aí, o que acontece? Fui fazendo as publicações, Gessé, e à medida que foi acontecendo, eu fui recebendo alguns comentários, né? Feedbacks pessoais dos meus alunos, informando que estava ajudando, né? Mesmo com os recursos limitados que eu tinha, mas comecei a receber comentários de pessoas que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida, né? E, assim, foi meio que uma exponencial, né? Então, o pessoal comentando, apesar da pipoqueira, mas o conteúdo ajudou bastante, muito obrigado pela explicação, né? Muito obrigado pelo conteúdo. Assim, poxa, hoje já são milhares de comentários que eu recebo, até hoje, inclusive recebi alguns hoje também. Às vezes a gente não tem, quando não tem mais condição de responder a todos, é porque se tornou muitos, né? Fica até difícil de acompanhar. E aí foi assim que aconteceu, né? Um problema que eu acreditava ser local virou nacional, e hoje até pessoas de outros países, né, que falam português, a gente consegue impactar com o nosso conteúdo, né? Então começou dessa forma. E aí, depois de cálculo numérico, coloquei sistema de numeração, aí já ministrei também a disciplina de eletricidade e magnetismo. Então todas as disciplinas que eu já ministrei e outros conhecimentos que eu tinha, eu compartilho até hoje, né? Tudo que eu sei aqui gratuitamente no meu canal do YouTube. Aí eletricidade e magnetismo, que é uma disciplina que a gente tem aqui, que é física 3, né? Aí depois veio a parte de eletrônica propriamente dita, né? E quando eu falo eletrônica, né, a parte dos dispositivos eletrônicos como um todo, diodo, TBJ, MOSFET, amplificador operacional, a gente tem cursos completos sobre isso, circuitos para comunicações, né? Então, assim, hoje já são o quê? Já são mais de 1.400 vídeos publicados no canal, quase 50 mil visualizações mensais, e isso me deixa muito feliz, assim, né? Porque, assim, como professor, é uma expansão da sala de aula, né? Uma formação de pessoas que vai além do que eu poderia imaginar. E é disso que eu falo que é transbordo. Você, justamente, ajudar o máximo de pessoas possível, ao mesmo tempo, com o seu conhecimento, né? Então, estão os valores iniciais que eu falei no início da entrevista para você, né? E a gente consegue cumprir isso, e quando eu recebo um feedback positivo, o seu, por exemplo, aqui, né? Às vezes a gente nem sabe como é que está impactando a vida do outro, mas eu fico muito feliz de saber. Agradeço isso aí, e de muitos outros alunos também. Então, começou assim, e hoje continua, né? A gente continua e usa o que começou com o primeiro vídeo de cálculo numérico, hoje eu estou regravando o curso, tá certo? Então, falando aí para as pessoas, né? Porque às vezes a pipoqueira continua lá, a cafeteira continua lá, né? Mas é como eu estou dizendo, eu deixo isso lá também para mostrar que faz parte da história. Que o primeiro produto seja o pior deles, porque a gente vai melhorar. Porque a gente está aqui para isso, isso mostra a evolução. Então pega lá o primeiro vídeo de cálculo numérico para o primeiro vídeo da playlist de cálculo numérico atualizado, você vai ver uma enorme diferença. Isso foi bom, porque mostra esse crescimento. Depois eu fui fazendo os investimentos em um material melhor, né? Hoje eu tenho alguns recursos que eu acredito que não seriam os melhores, tá certo? Mas permite que eu faça um conteúdo adequado, com áudio, vídeo, imagem legais aí para as pessoas, e tenho continuado recebendo feedback positivo, e a gente continua fazendo esse trabalho desde 2016, até hoje, todos os dias. Interessante, né, professor? Porque você jamais imaginou que na pandemia esse conteúdo seria mais essencial ainda, né? Que foi o período onde os alunos estiveram afastados do ensino presencial, e que algumas coisas que os professores estariam tendo contato pela primeira vez, o senhor já tinha produzido lá em 2016 e estava
disponível para toda a comunidade acadêmica ainda ficar tendo aquele contato com a sala de aula e com o conteúdo ministrado dentro das cadeiras pertencentes ao curso de Engenharia Elétrica. Outra coisa importante eu gostaria de mencionar aqui que o senhor falou muito bem sobre fazer o melhor com o que você tem, enquanto não pode fazer melhor ainda, que é o que o senhor está fazendo hoje, né? Regravando as aulas de cálculo numérico com os dispositivos que o senhor tem, que não possibilitariam você fazer da forma melhor que está fazendo hoje, e que a gente espera que melhore cada vez mais de forma exponencial, que o senhor tenha a capacidade de produzir cada vez mais conteúdos e ajude a comunidade acadêmica no Brasil, e por que não dizer no mundo, né? Que algumas pessoas de Portugal já assistiram suas aulas, que eu estou sabendo. Então, dando continuidade, falando um pouco mais sobre isso, Dr. Jalbert, ele é professor, é tutor do PET, é youtuber também, e também é escritor, né, professor? Então, a gente queria saber qual foi a motivação, como surgiu a iniciativa de escrever livros, e dessa vez voltado um pouco mais para a área de ajudar os seus colegas de profissão. E queria saber também se tem algo novo surgindo por aí, se você já está trabalhando em um livro novo, se tem algum spoiler que você possa dar para a gente sobre essa área que o senhor também desempenha tão bem. Sobre o livro novo, já vou responder de trás para frente aí, tá certo? São apenas os próximos capítulos aí, tá bom? Sobre a motivação para escrever os livros, da mesma forma, né? Surgiu de uma necessidade de alguns colegas, às vezes recebia feedbacks positivos, assim, acerca das aulas, alguns colegas escutavam, vinham tirar dúvidas também, como é que estava fazendo em relação a certas problemáticas que estavam passando em sala de aula, e aí eu ia compartilhando e tudo mais, aí comecei a ser convidado para semanas didático-pedagógicas, né, para estar dando palestras, aulas para os professores, fazer formação de professores. E quando a gente fazia isso aí, o que acontecia, né? Eu pegava esse conteúdo e eu empacotei esse conteúdo. Eu digo, olha, e se, de novo, e se eu transformasse, impactasse esse conteúdo com início, meio e fim, de modo que eu conseguisse ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, não só agora através de palestras ou de aulas, enfim, né? E se a pessoa tivesse um material que ela pudesse adquirir e ler e conseguir impactar mais pessoas. E foi daí que surgiu o primeiro livro, baseado em algo que eu acredito fortemente. Meu primeiro livro se chama Um Bom Professor Faz Toda a Diferença. Por quê? Porque eu acredito fielmente que um bom professor faz toda a diferença, porque os bons professores fizeram bastante diferença na minha jornada, né? De fazer a diferença no sentido de mostrar os principais caminhos, mostrar como essa entrevista aqui, né? A gente ter um bom professor na nossa vida, né? Não precisa ser professor propriamente dito, mas aquela pessoa que ensinou algo, deixou uma semente ali que fez total diferença na nossa jornada. Então, assim, eu acredito fielmente nisso. Um bom professor faz toda a diferença. Eu empacotei tudo que eu utilizava em 5 passos básicos, né, que já formou professores de todo o Brasil, né, não só localmente, mas de todo o Brasil também. E aí eu acho que foi em 2023, ou foi em 2024, 2023 eu acredito, foi 2024, que eu lancei o meu segundo livro, o Manual do Professor do Presente e do Futuro, né, onde eu mostro as práticas e estratégias didáticas dos maiores e melhores professores do mundo, né, que também já impacta professores de todo o Brasil. E a gente vem levando essa metodologia em algumas palestras já até agendadas ao longo da nossa trajetória aí para esse ano também. Interessante, professor. Ainda nessa pauta, é uma curiosidade mais minha agora do entrevistador aqui, de saber qual é a sua inspiração hoje como profissional? Quem é que o senhor se inspira? Que eu acredito que todos nós temos uma pessoa para se inspirar e acho que você também deve ter essa pessoa em que você se inspira e almeja um dia chegar no mesmo patamar que ele ou próximo, algo do tipo. Olha, eu penso da seguinte forma, né? Eu acho que a gente precisa não ter apenas uma, mas várias, né? Mas várias pessoas assim. Espiritualmente falando, eu tento me inspirar em Jesus, né? Assim, para mim é o nosso marco principal, né? Como pessoa aí tem vários professores que eu acredito que fazem e fizeram a diferença na minha jornada, né?
Tem o professor Dinka Wick, né, que é autor do livro Limitless. Então, ele me ensinou essa questão do método 3M. Aí tem o professor também Gilberto Augusto, né, que fala de diversas práticas didáticas, e hoje ele faz isso com empresários. Então, assim, seriam muitos professores, assim, não seria só um, sabe? Então, assim, quando eu penso nisso, eu penso em modelar o melhor de cada professor e utilizar o que funciona comigo e montar a minha própria estratégia para ser o professor Jalbert. Porque o professor Jalbert, quando, em algum momento, vamos supor, o Jim Wick, o próprio Gilberto Augusto estavam ali, estavam no mesmo estágio que eu, tentando inspirar. Hoje eles inspiram milhares, né? Então, eu quero me tornar essa pessoa, né? Que em algum momento está em constante construção, mas ao mesmo tempo sempre pensando nesse algo. O que é que eu posso fazer para estar impactando milhares de pessoas? Né? Então, é modelar vários professores, não só os professores locais, pessoais que estão ao vivo, mas professores de livros, de cursos, aqueles que eu não conheço, né? E por aí vai. Bem interessante essa área aí. Essa questão do livro eu acho interessante também, voltando um pouco nessa temática, porque às vezes eu vejo pessoas reclamando de custo de livro, achar um livro caro, mas hoje eu estava até comentando um pouco sobre isso, que quando uma pessoa produz o livro, ela empacota, como o senhor bem falou, toda a experiência que ela tem de vida e de jornada naquelas páginas. Então, um livro de R$ 300, você comprar uma história, você comprar, digamos assim, todos os conhecimentos que o professor Jalbert empacotou naquele livro, quando você para pensar nessa perspectiva, é algo bem mais barato e de graça, né? Se a gente for pensar nessa forma, então, é mais um adendo sobre essa questão de livros e de autores, como o senhor falou, que inspiram e que vão inspirar. E que o senhor também hoje já é inspiração dentro da própria UFCG e dentro de vários outros locais que o senhor ministra palestras, como também inspiração para outros professores que lhe veem como uma pessoa que, digamos assim, muda a vida de alguns alunos e que eles absorvem algumas coisas que você faz e moldam a personalidade deles para que eles também possam inspirar novos alunos e, por que não dizer, novos professores, né? Então, ainda falando um pouco mais sobre isso, dentre todas essas áreas que o senhor desenvolve, uma curiosidade é saber como você consegue conciliar o tempo para ser tutor do PET, ser produtor de conteúdo do YouTube, ser professor, ser um bom pai, ter esse tempo de atenção para a sua família. Como o senhor consegue conciliar todas essas atividades, sabendo que um dia possui as mesmas 24 horas para todo mundo? O que é que você faz para conseguir atender todas essas demandas que chegam até você diariamente? Como eu disse para você, né? Assim, quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes mais. Uma vez eu fui convidado para dar um mini curso, formar alguns professores aqui, alguns funcionários aqui, em uma temática que eu já vim estudando faz tempo, que era gestão do tempo e produtividade. E eu formei umas 2 turmas aqui, e isso me ajudou muito, né? Me ajuda bastante, né? Ter o conhecimento e aplicar, né? Porque tive até um professor próprio de Cauê que ele falou isso, né? Assim, que conhecimento não é poder. Conhecimento é um poder em potencial. Ele se transforma em poder quando você aplica. De fato, ele transforma a sua vida, né? E aí o que é que acontece? Aplicando essas técnicas, né, para trazer esse equilíbrio pessoal e profissional na família, no trabalho, na vida, isso ajudou bastante, né? Então, e além disso, né, eu não faço sozinho. Como eu disse para você desde o início, né, assim, a gente ter pessoas com quem a gente pode contar, por exemplo, né, o grupo do PET Elétrica, por exemplo, é um grupo. Então, eu não tenho como fazer as atividades sozinho. Preciso de pessoas que eu possa confiar para rodar as atividades que a gente vai estar promovendo ali, né? Da mesma forma, né, eu tenho dentro da minha disciplina, por exemplo, né, apesar de eu poder rodar essa disciplina sozinho, mas eu não faço sozinho, preciso dos alunos. Porque o conteúdo por si só, se eu não tiver os alunos, eu vou ensinar para quem? Então a gente não faz sozinho, né? Então, toda essa questão familiar também, né? Assim, eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho essa família, né? Então não é sozinho. Então, assim, todo o crescimento pessoal e profissional
se você for sozinho, se você tem até uma frase, né, que eu gosto muito de dizer assim, se você quer ir rápido, você pode ir até sozinho, mas se você quer ir longe e mais rápido ainda, é melhor você ir acompanhado. Com certeza, em equipe, né? É um dos valores que a gente prega e que a gente já falou várias vezes aqui, que é importante falar e refalar várias vezes e quantas vezes for necessária, da atividade em grupo e, como o senhor gosta muito de dizer, dividir para conquistar, né? É o que você faz. Acredito que por essa explicação que o senhor deu, é o que você faz diariamente, e por que não dizer minuto a minuto? Divide para conquistar tudo que o senhor tem hoje. Então, falando um pouco mais agora sobre o âmbito profissional, sobre o que é a engenharia elétrica mesmo e sobre a atualidade, eu gostaria de saber do senhor quais são as áreas que mais crescerão no futuro próximo e que, digamos assim, será um atrativo bem maior para os engenheiros eletricistas que estão saindo agora do mercado. Na sua ótica, quais as áreas mais crescerão nesse período de 10 anos para frente? Certo. Eu acredito, Gessé, que não é só uma área em si, sabe? Eu acredito que hoje está tudo conectado. Né? A gente teve uma palestra muito boa promovida pelo PT Elétrica, principalmente ano passado, e essa pergunta surgiu lá, e quem deu essa palestra para a gente foi o professor Euler, da UFPB. Não sei se você conhece. Se não conhece, vale a pena conhecer. E houve essa pergunta durante a palestra dele, e ele disse assim, olha, está tudo conectado. Está tudo conectado. Então, é importante que você tenha um conhecimento um pouco de tudo, né? E se você for lá assistindo algumas palestras do Vale do Silício, de alguns mentores que eu tenho, né, que falam justamente sobre o futuro do trabalho, vendo também essa questão dos relatórios do Fórum Mundial Econômico, que é uma excelente referência que eu deixo para quem está aqui assistindo esse vídeo, né? A gente tinha o conhecimento que eu chamo de conhecimento T, que é assim, onde você tem na vertical as suas especialidades, aquilo que você é especialista, mas ao mesmo tempo você tem as suas generalidades na horizontal, né? Ou seja, o que é os seus conhecimentos gerais e os seus conhecimentos específicos. E o que é que acontece? Você combinar os dois. É aí onde está um grande diferencial. Mas hoje em dia, você não tem mais o conhecimento T, você tem um conhecimento pente. Aí você pergunta, professor, como é um pente? O pente é assim, tem a horizontal, mas tem as vários pentes aqui, né? Ou seja, às vezes você tem as suas várias especificidades, não é mais apenas uma. Na nossa área tecnológica, você parar para observar, os avanços estão ocorrendo muito rápido e de forma exponencial. Quem vai se diferenciar é aquele que acompanha as mudanças à medida que elas ocorrem. Então, por exemplo, tem um livro muito bom que eu indico também fortemente, que é do professor Yuval Harari, 21 lições do século XXI, tem um capítulo específico sobre a parte de educação. E ele diz o seguinte, a nossa profissão, principalmente de professor, a gente vai ter que se reinventar várias e várias vezes ao longo da jornada. Entende? E assim, é um capítulo específico para professor, mas serve para qualquer profissão. Então perceba, com os avanços que a gente tem hoje em dia, se você me perguntar assim, qual é aqui? Não, assim, eu acho que a gente tem que estar acompanhando, né? E a gente vai ter que estar acompanhando essas mudanças à medida que elas ocorrem, para a gente ter o nosso lugar ao sol lá, né? Porque faz parte da nossa jornada, entendeu? Então, assim, o conhecimento pente, eu acredito que é o que vai estar influenciando nesse sentido. Interessante essa perspectiva de saber um pouco de tudo para conseguir se encaixar de forma precisa no mercado de trabalho, né? Algo que ainda vem, digamos assim, cultivando na vida de cada profissional, de realmente buscar o conhecimento, não importando a área, porque a gente sabe que tem áreas que a gente se identifica mais, mas que hoje é necessário conhecer, digamos assim, de áreas que a gente não tem uma afinidade tão grande, mas que seja necessário para o nosso complemento científico, acadêmico e, por que não dizer, profissional, não é isso? Se você parar para observar, por exemplo, né, vamos lá, não só do ponto de vista técnico, mas, por exemplo, não sei se você sabe, mas a gente tem as novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia. Nós, professores, é uma cobrança que está lá. A gente está colocando práticas, metodologias ativas em nossos cursos, né, em nossos cursos e nossas aulas, né, com esse objetivo, né, de estar impactando positivamente a aprendizagem do nosso aluno, melhorar a experiência de ensino e aprendizagem como um todo, não só para o professor, mas para os nossos alunos também, para eles aprenderem de uma forma melhor. E a gente tem algumas metodologias que a gente chama de metodologias ativas, que isso é testado e comprovado já, tá certo? Que influenciam positivamente na aprendizagem dos alunos.
tá certo? Então, se você for observar isso, né? Aí é aquela questão, olha, eu dou minha aula aqui, então assim, eu tenho uma determinada mudança dentro dessas diretrizes. Eu colocar essas metodologias. Então, como é que eu vou pegar esse conhecimento e colocar aqui na experiência de aprendizagem que eu ministro? Como é que eu consigo? Ela se encaixa realmente? Os meus alunos querem? Entendem? Então, assim, é uma mudança. Então, acompanhar as mudanças à medida que elas ocorrem. Então, eu tenho uma demanda, eu tenho um conhecimento aqui dentro do Pente. Então, à medida que eu vou utilizando, eu vou avançando naquilo ali e vou resolvendo aquele problema local de acordo com essa demanda. Então, dentro das demandas que a gente tem hoje, né, a gente tem esses avanços, né? A gente fala, hoje você verifica isso aí, né, um avanço estratosférico em inteligência artificial. Se você for verificar o mercado de inteligência artificial, hoje está na ordem de bilhões de dólares. Né? Então, existem avanços aí dessas tecnologias emergentes aí até 2030. Então, a gente vai ter grandes mudanças nos próximos anos. Entende? Então, a gente precisa estar acompanhando isso. Né? E o nosso curso está alinhado a isso aí. Porque é um curso da área de tecnologia. Entende? Então, assim, a gente precisa, mais uma vez, né? Assim, como é que a gente verifica isso? A gente precisa acompanhar essas mudanças à medida que elas ocorrem, porque depois que elas ocorrerem, talvez a gente já esteja atrasado. Interessante. A própria computação quântica também, né? Que eu até comentei um pouco sobre isso com as pessoas que são mais próximas a mim, que eu acredito que a gente está vivendo uma nova evolução tecnológica da mesma forma de quando a gente descobriu o primeiro computador. Acredito que a computação quântica vai transformar o mercado num curto espaço de tempo que a gente muitas vezes nem se dá de conta disso, né? Do que está surgindo na tecnologia e o quão impactante isso vai ser para a sociedade em geral. Então, falando um pouco mais sobre áreas específicas, eu queria saber um pouco mais sobre a sua opinião do surgimento das energias renováveis e da eletrificação veicular, saber se isso, digamos assim, é uma realidade, principalmente a questão de eletrificação veicular, se pode ser expandida para carros de grande porte e se isso vai se tornar uma realidade mundial, vai ocorrer uma substituição dos carros abastecidos por fontes de petróleo para carros que sejam abastecidos por energias renováveis. Olha, eu acho que já é uma realidade sim, né? Se você verificar, por exemplo, pelo menos das notícias que eu acompanho, se você verificar Estados Unidos, China principalmente, né? Assim, acompanha algumas imersões que tem nesse sentido, já é uma realidade lá, né? Essa questão de energia renovável, né? Carros autônomos, né? Energia renovável a gente já tem expandido bastante, né? Na nossa realidade aqui, mas assim, se você for verificar essas outras realidades, é isso que eu quero dizer, né? Lá já não é uma tendência, é isso que eu quero dizer assim, como você perguntou, né? Não é mais uma tendência, é uma realidade. Né? Então aqui, talvez possa, não sei, né? Vou dar um chute aqui, talvez possa ser uma tendência essa questão dos carros autônomos, mas já tem lugares específicos que já é uma realidade. Então, é um retrato do futuro que está um futuro barra presente, né? É bem interessante a gente estar atualizado sobre esses temas também, porque isso também é uma revolução no mercado. As linhas de produções, principalmente de carro, vão mudar. A questão dos mecânicos terem que se aprimorar para atender essas demandas que vão surgir posteriormente. E a gente do setor de engenharia elétrica também atender, modificar as redes e entender como atuar nessa área de, digamos assim, reprojeção de redes para atender esse mercado, porque vai exigir bem mais da rede a quantidade de carros que serão abastecidos por energia elétrica. E é um assunto que a gente deve ficar atento, ao pessoal que está assistindo, deve ficar atento e procurar saber um pouco mais sobre isso. Bom, falando um pouco mais sobre essa área ainda no âmbito profissional, a gente queria saber como o senhor encara a importância da ciência, da inovação e da tecnologia no mundo de hoje, que, digamos assim, de certa forma, é um pouco esquecida dentre algumas áreas da sociedade que ainda não têm o acesso à ciência propriamente dita à educação de qualidade. Olha, se você for parar para observar, é a base, né? É a base para qualquer avanço. Né? Ciência, tecnologia, né?
é a base para qualquer avanço. Se você for parar para pegar uma palavra hoje, que é uma palavra transformadora, que é a palavra de inovação, a base da inovação é a criatividade. Criatividade é uma ferramenta para você resolver problemas. Né? Você resolve problemas como? Com essa base que você falou. Então, eu vejo dessa forma. Interessante isso. E é bom que a gente fale um pouco sobre isso, porque na sociedade que eu estou imerso hoje, falando um pouco da minha cidade, a educação é um pouco esquecida pela questão do crescimento econômico da cidade. Então, meio que as pessoas, os adolescentes, quando estão tendo o contato com a educação, digamos assim, que o poderio econômico da cidade levam essas pessoas para as manufaturas e acaba que elas não têm acesso à educação e não se tornam uma pessoa inovadora, transformadora, mas por falta de questão de acesso. E outra coisa, para encerrar nossa entrevista, que já vamos com quase uma hora de um bate-papo bastante proveitoso, de grande valia para a sociedade, eu queria saber se o senhor pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente na sua trajetória acadêmica e profissional? Eu modificaria a minha mentalidade, porque está relacionada à maturidade que eu gostaria de ter naquela época, né? Dentro dos 3M que a gente falou, né? Motivação, mentalidade e método, né? Eu teria inserido uma parte do modelo mental que eu tenho hoje, mas, assim, ao mesmo tempo, sou grato a tudo que aconteceu, porque se não tivesse acontecido daquela forma, talvez eu não estaria aqui hoje, né, com as coisas que aconteceram, talvez não estivesse aqui conversando com você, então eu tenho que ser grato a isso, a tudo que aconteceu. E é como eu digo, né, se puder deixar uma mensagem, né, para quem está assistindo ou vai assistir esse vídeo, eu deixo esses 3M, né, motivação, mentalidade e método, né, motivação, o que é que vai te fazer continuar na jornada quando a maioria desistiria, mentalidade, qual é o modelo mental adequado que você pode ter para você conseguir as coisas que você deseja, e o método, qual é o método que você, qual é o passo a passo que você vai adotar para chegar no resultado que você está buscando. Então, pessoal, por hoje é só, né? Que se a gente fosse estender, a gente conversa por horas e horas aqui. Assunto é o que não falta. A gente agradece de imenso coração. O Grupo PT Elétrica agradece pelo seu carinho pelo grupo, pela sua disponibilidade de todos os dias estarem passando conhecimento, quer seja na área profissional, quer seja na área como um ser humano, que é o que o senhor também nos influencia bastante. E quero agradecer também em nome da sociedade acadêmica por estar transmitindo conhecimento, ministrando cadeiras e também por influenciar cada vez mais os professores e por tornar o mundo melhor através do que a gente bem falou aqui durante toda a entrevista, que é a ciência, a inovação e a tecnologia. Então, basicamente é isso. Obrigado por todas as palavras e por todos os ensinamentos que você compartilhou nesse curto espaço de tempo e pode ficar à vontade para agradecer e fazer as suas considerações finais. Beleza, então eu queria agradecer, né? Acho que uma atividade bastante proveitosa, uma conversa muito boa, Jessé. Muito obrigado pela oportunidade e espero que os próximos profissionais que estejam sentados aqui com você, eles contribuam positivamente, né, com a audiência do grupo, com os profissionais da área e com pessoas que queiram estar crescendo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, eu desejo que Deus abençoe a vida de todos e que conte comigo na jornada, beleza? Então, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Essa é mais uma edição, a primeira de outras vindouras que virão sobre entrevistas e conhecimentos sobre os professores da área de engenharia elétrica da UFCG. Vale a pena salientar que esse programa é vinculado ao Jornal do PT Elétrica, onde a gente compartilha artigos de grande valia para a comunidade e dicas culturais e científicas que podem ajudar você como profissional e como pessoa. Além disso, não esqueça de nos seguir no Instagram, PT Elétrica UFCG. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.